queridos amigos, desejamos que todos vocês tenham paz e alegrias e que seus lares sejam iluminados pelos esplendores celestiais. Dizem os filósofos que começamos a morrer no dia em que nascemos. Portanto, nada demais em nos educarmos para o dia da nossa partida, de retorno à dimensão espiritual, e cuja data nós desconhecemos, mas que é inevitável. Como a preparação é longa e temos que nos preocupar com o que nós vamos colocar na nossa mala para esta viagem. Devemos ser bastante seletivos, porque muitas coisas sequer nós poderemos passar com elas para o outro lado, na alfândega da morte, ou da vida, se preferirem. É o caso dos bens, objetos pessoais, dinheiro em espécie, joias, títulos, fama, poder. Na hora em que formos cruzar a fronteira da vida, devemos nos desfazer de todas as ilusões, porque o Espírito, bem sabemos, não leva nada para o outro lado. Cuidado, acima de tudo, para não juntarmos coisas que acabarão dando excesso de peso na nossa bagagem, como os ódios, mágoas, ressentimentos e inimizades. Mas então, se tudo isso nós temos que deixar de lado, não podemos levar, será que o que a gente vai poder levar, afinal de contas? Se até o corpo físico, e essa é a primeira coisa que a gente deixa, né? É a nossa primeira roupa, mas não nos será útil depois, nada levaremos? Pelo contrário, juntemos coisas boas, atos positivos, conhecimentos, virtudes, ainda que muito incipientes, é disso que nós vamos precisar. E um detalhe, Cristo nos tranquiliza dizendo que quem o seguisse e praticasse o bem, cumprisse com as suas, aprendesse suas lições, enfim, juntaria coisas leves, justamente que não fariam grande peso na nossa bagagem. Então, preparando as malas para a grande viagem é o nosso tema livre de hoje. E uma perguntinha para o Espiritismo responde: será que os chamados santos também eram médiums? Depois nós teremos a resposta. Caríssimos amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos falar aí, como eu coloquei na introdução, sobre a preparação, né? É uma figura, quase uma figura de linguagem, a preparação da nossa mala para a grande viagem. A vida já é por si só aqui, enquanto nós estamos encarnados, uma viagem, mas ela continua, e aí a gente diz que está de partida e vai empreender uma viagem, às vezes até para muitos, para o desconhecido. Esse que é o grande problema. Então, na nossa maneira de entender, eu estou aqui com a Idegéria e a Mariana, elas vão tecer comentários também a respeito, mas assim, quando a gente vai fazer uma viagem, qual é a primeira providência que a gente toma? É um planejamento, né? Eu acredito que a maioria das pessoas faça isso. Então, especialmente se é para um país desconhecido, para fora do nosso país, onde a gente vive, a gente tem que procurar conhecer como é que é esse país, né? Ter uma ideia da geografia, do clima, do idioma usado, a moeda, os hábitos, algumas leis, hábitos alimentares, todas essas coisas assim, né? Meios de transporte e por aí afora. É bem verdade que tem gente que prefere o improviso, gosta de se aventurar para ter aquele impacto, aquela surpresa. Cada um. Isso a gente não é uma questão de escolha, realmente escolha pessoal. Agora eu pergunto então para vocês aqui, o que vocês preferem? É de improviso, vai do jeito que der, e se der, porque às vezes pode ter problemas lá na frente, né? Transtornos, às vezes até prejuízos, contratempos. Eu prefiro uma viagem planejada. Falando dessa viagem, né, de pensar em visitar um lugar, por exemplo,
eu geralmente faço minhas pesquisas, né? Procuro saber quais são os lugares para poder ficar, lugares estratégicos, que roupas eu devo levar para aquilo também que eu pretendo fazer. E algumas coisas que podem ser necessárias, que vão me auxiliar, até porque estarei em local que não é o meu, né? Estarei visitando um país diferente do meu, uma cidade que não é a minha, que eu não posso rapidamente na minha casa buscar. Então, geralmente, eu gosto de preparar minha mala com... não preciso de muitas coisas, mas com o necessário e com algumas coisas que podem me auxiliar em questões que podem acontecer, né? Um imprevisto, um improviso, um convite. E aí nós devemos estar preparados. Você também prefere assim ou prefere ir meio na louca, como se diz? Não, eu prefiro assim um planejamento, não muito detalhado para não perder a graça, mas a gente tem que, assim, eu procuro pesquisar, ver os pontos turísticos que me agradam, né? Os locais que eu não devo ir, né? Os horários, né? O clima. Sim. O local para se hospedar, a parte da alimentação, né? Quais são os costumes ali, da culinária. Como eu sou muito alérgica, então eu me previno bastante nesse sentido. Mas eu gosto, assim, de ter uma ideia geral e deixar para conhecer na hora, assim. Mas não tudo de improviso, porque com improvisado às vezes sai caro. E tem aquele ditado, né? Um homem prevenido vale por dois. O Allan Kardec, ele fala em algum lugar, eu não sei se na Revista Espírita, em alguma das outras obras, ele faz exatamente, ele diz que quando a gente vai fazer uma viagem para o estrangeiro, ele fala, acho que até usa essa palavra, a gente tem que procurar fazer isso que nós estamos acabando de falar. E aí ele faz essa comparação com a passagem do espírito da condição de encarnado para o desencarnado, retornando à pátria espiritual, ao mundo espiritual, dimensão espiritual, chame-se como bem se entender isso aí. Então, o Espiritismo tem esse grande diferencial de conhecer em profundidade como é que as coisas transcorrem do lado de lá. Porque tem gente que diz, mas eu acho que não existe essa conversa mole porque ninguém voltou para contar como é que é. Como é que não? Temos inúmeros caminhos, maneiras de saber como é que é. E um deles é através da mediunidade. Já imensamente explorada desde antes da organização, digamos, da sistematização da doutrina espírita, né? Já existia fenômenos espíritas de comunicação entre encarnados e desencarnados. De lá para cá tornou-se uma ciência, né, a partir da observação, do estudo, das práticas que a doutrina espírita traz. Então, esse o grande diferencial da doutrina espírita. Ela nos mostra a realidade que a gente vai encontrar do lado de lá. Não seremos surpreendidos, porque nós já estamos estudando hoje, aprendendo muitas coisas para não incorrermos nessa situação. Kardec diz assim, a certa altura, com os ensinamentos ofertados pelo Espiritismo, a vida da alma após a morte não é mais uma quimera, uma hipótese, algo vago e impreciso, mas uma realidade quase palpável, porque são seus próprios habitantes que o vêm nos dizer como e onde eles vivem. Esse conhecimento está erguido sobre o alicerce da razão, não é apenas uma questão de fé. Está bem? É muito importante. O espírito cria a sobrevivência da alma e sabe como será a sua vida após o desenlace físico, porque aprendeu pelo raciocínio e pela demonstração prática, não porque alguém o obrigou a acreditar. É o que nós chamamos de fé raciocinada. Agora vou começar por aqui, um pouquinho dessas palavras de Kardec. Então, tem uma historinha bem interessante, né, que conta assim, eram dois amigos que jogavam futebol. E eles fazem um combinado, que aquele que morresse primeiro voltaria para contar como que tinha sido a sua chegada do outro lado. E passou-se um tempo, um dos amigos desencarnou e passou anos. Um dia, uma noite, ele estava lá dormindo, eis que o amigo aparece do lado dele. Aí ele fala, nossa, mas... tem vida então do outro lado? Ele falou, tem, é verdade.
tem vida. E tem futebol lá também? Ele falou, tem, e você está escalado para jogar amanhã. Veio buscar o amigo, né? E será que ele se preparou, né? Então... Eu vou passar a palavra de novo para a Eudigéria, e aí vamos passar para esse ponto bem específico agora de o que pôr na nossa mala, né, Eude? O que a gente pode fazer hoje? A gente fala em educação para a morte, né? É evidente que a gente não está sendo mórbido, as pessoas não precisam ficar com medo de morrer no dia seguinte. Não, é uma coisa natural que nós vamos passar, a gente não sabe quando. Pior, né? A gente não deseja para ninguém, mas às vezes quantas e quantas, milhares, milhões de pessoas aí no decorrer de dias, meses, anos, não estamos nem falando de questão de pandemia, mas é a renovação da população planetária que se faz diariamente, né? Sempre foi assim, de pessoas, às vezes, que não chegaram a envelhecer, elas foram, às vezes, numa época que elas não esperavam, né? Então, para que não haja esse impacto, para elas não sejam surpreendidas, o que nós devemos ir colocando na nossa mala? A qualquer momento pode chegar o nosso momento da partida. E o ideal é que nós estejamos com a nossa mala preparada. E o que colocar nessa mala? O que nós vamos levar? Vamos levar daqui que bagagem, né? O importante é o que nós fazemos, as nossas intenções, como a gente fala, né? São as nossas obras, o que nós trazemos conosco de valores. Se somos pessoas voltadas ao bem, inclinadas às boas ações, se aproveitamos a passagem aqui, fazendo as nossas devidas reformas íntimas, como costumamos dizer. E então, nessa bagagem, é isso que nós vamos aproveitar. Todo o bem que nós tivermos feito para nós e para o próximo, né? Então, aí a importância de buscarmos melhorar e trazer para nós os valores, né? Nos colocarmos como pessoas do bem, né? Não somos ainda homens e mulheres de bem, mas estamos no caminho. Então, se nós aproveitamos para reforçar as atitudes em nós, com certeza chegaremos com uma bagagem muito melhor, né? Não aqui, é lógico que a gente sabe que temos que passar, para vivenciar essa experiência, nós precisamos de recursos materiais, mas o valor que nós damos para isso, o desapego, qual é né? o valor, né? Então, assim, precisamos viver aqui, mas pensar que o que importa é o que fazemos com o que nós trazemos para o nosso íntimo, fazendo de nós espíritos melhores, mais evoluídos do que na encarnação passada e aproveitando toda a chance que nos foi dada aqui. Mariana, a gente pode dividir as coisas, essa mala aí, normalmente as pessoas medianas, né, a maioria, imensa maioria de nós, dividir em duas situações. Uma é colocar coisas inúteis, né? É mais ou menos o que ela está falando ali. Mas existe uma parte que essas, as coisas, o apego às coisas materiais, etc. Mas existe uma parte pior, que é aquilo que realmente vai pesar, vai dar excesso de bagagem na hora que colocar a mala lá, né? Que são nós deixamos de fazer as coisas boas e nos apegamos ao mundo material, é uma situação. Mas existe uma situação pior, aquela bagagem nociva, aquilo que vai nos causar grandes embaraços quando a gente passa para o lado de lá, não tem? Tem, né? Os ressentimentos, as mágoas, tudo aquilo que nós desejamos de mal para o outro, isso vai pesar bastante, além do apego às coisas materiais, mas é o desconhecimento do amor, o não vivenciar este amor. Então, quando nós levamos conosco ali a raiva, o rancor, aquele ressentimento, o ódio, tudo isso vai pesar muito quando nós embarcarmos nessa viagem, né, que nós iremos para o plano espiritual. Então, nós devemos hoje nos conhecer, pararmos com a nossa vida e lembrarmos que nós estamos aqui para evoluir. E nós devemos aproveitar, né, o momento
para desenvolver todas as nossas qualidades, todo o amor, toda a esperança. Jesus foi bem claro quando ele disse que não deveríamos juntar tesouros que podem ser roubados pelos ladrões e corroídos pela traça e pela ferrugem, né? É muito clara essa mensagem. Então, o que a gente espera, né? O que nós devemos realmente trabalhar para que nos sirva no futuro? E aí tem um detalhe, esse futuro também, como Kardec diz, não é uma coisa, não é quimérico, não é uma coisa vaga e tal. Tem futuro concreto, nós continuamos com a nossa identidade, com a nossa individualidade, com tudo aquilo que nós tínhamos de verdadeiro, dos nossos afetos, etc. Então, essas são as virtudes, é a prática do bem, bons sentimentos, conhecimentos filosóficos, científicos, artísticos, culturais, religiosos ou de religiosidade. E isso a gente vai usar não só lá, não sei quando mas na próxima reencarnação muito disso vai ser necessário aqui. Né? Vai aparecer na forma das vocações profissionais, da família que a gente vai ser inserida, vai ser reflexo, a próxima reencarnação é reflexo desta, não é isso? Tem um minutinho aí para você fechar. Por isso, a importância de nós desfrutarmos a vida diária, vivenciando verdadeiramente, não é? Como a gente fala assim, não é deixar a vida passar, mas é aproveitar todos os momentos que nós temos para vivenciar esses exemplos que Jesus nos deixou, para nos avaliarmos, buscarmos nos conhecer, acreditando que podemos ser melhores a cada instante. Se nós vivemos desses ensinamentos agora, o nosso futuro será muito melhor. Nós sabemos que estamos aqui para evoluir e que, ao retornarmos à pátria espiritual, à casa do Pai, esperamos dar continuidade a essa evolução, dar continuidade aos nossos conhecimentos, estudos e trabalho. Mas para isso é necessário que nós vivamos o hoje, aqui e agora, como Jesus deixou seus ensinamentos. Quer acrescentar mais alguma coisa? Pensando que os exemplos de Jesus é para nós internalizarmos, é para colocarmos em prática. Às vezes nós estudamos muito, lemos bastante, mas deixamos de praticar. Então, começar a praticar o amor, aproveitar o momento que estamos reunidos com os nossos amigos, com a família, com o nosso trabalho, né? Para tudo isso vai nos ajudar na nossa evolução. Então é isso, minha gente. Vamos desde agora e sempre sermos vigilantes e sermos muito seletivos no que nós vamos colocar na nossa mala, porque a gente vai acabar sendo cobrado por isso. Tanto pelas coisas boas que estivermos levando, como eventualmente pelas coisas que não deveríamos estar mais conosco, tá bom? Uma boa semana a todos. Segue o nosso programa. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, uma oração em tempos de pandemia. Educação, uma tarefa para toda a vida. As dores e os chakras. Os diversos tipos de educação e autoeducação. Em traços biográficos, o ilustre Alexander Aksakov. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, eu vou tratar de uma passagem de Jesus. Era a véspera da Páscoa e Jesus, com os seus apóstolos, deu uma grande lição, palavras profundas que devemos refletir. Jesus disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, dessa frase de Jesus, entendemos que quem se diz cristão, se diz discípulo de Jesus, seguidor da Boa Nova, seguidor de Jesus, tem que desempenhar o amor nos grupos cristãos que ele frequenta. Alguém que é cristão geralmente está numa família cristã, tem princípios cristãos, mas como as famílias têm trabalhado ultimamente essa questão do amar muito no seu grupo. Percebe-se muita discordância familiar, percebe-se muita divisão familiar, muitas discussões
por motivos até fúteis, né? Por motivos menores. Então, o cristão tem que se conscientizar que hoje a palavra é: precisamos nos amar muito e demonstrar que somos cristãos. É claro que esse amar, sabemos, nós não estamos preparados para toda a plenitude do amor. Nós nem conhecemos toda a plenitude do amor. Porém, somos todos filhos de Deus. Sendo filhos do Criador, todos nós já temos a essência do amor, que é a essência divina que cada um de nós carrega dentro de si, que nos mantém no desenvolvimento espiritual. Então, nós tendo já essa essência, o que precisamos fazer para amarmos muito como Jesus nos pediu? Precisamos desenvolver os componentes do amor. Os componentes do amor nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia, que é a tolerância, a compreensão, a caridade, a fé nas coisas da vida, o entendimento das leis da natureza. Então, quando alguém ama, até onde nos é possível compreender, ele ama incondicionalmente, ele acolhe a todos. É claro que nosso nível ainda pode não ter chegado nesse amor de Jesus, que realmente era incondicional e que ama a todos nós como irmãos. Mas esse é o caminho, e o nosso caminho hoje é trabalhar e desenvolver esses componentes do amor, começando na nossa família, que é a célula social, que é a célula do nosso início da encarnação. Não nos contrapor aos nossos familiares por questões financeiras ou por questões de ideologia ou de pensamento ou de comportamentos. Cada um de nós tem suas dificuldades. Nós temos que aprender a tolerar e compreender. Isso já é um grande começo de amar como Jesus quer que a gente se ame em grupos cristãos. Esse mesmo tipo de comportamento com os familiares que a gente deve ter, de compreensão, de buscar união, de trabalhar por essa união familiar, nós temos que levar aos outros grupos, nosso grupo de voluntários, onde todos são cristãos, e cristãos eu digo de qualquer pensamento religioso. Cristão é alguém que conhece a obra de Jesus, compreende a obra de Jesus, busca a sua melhora íntima, o seu desenvolvimento espiritual, é um cristão. Então, em todos os grupos cristãos, como disse Jesus, é necessário que haja a união, que haja a busca da compreensão, da tolerância, para que a gente desenvolva o amor nos nossos relacionamentos. Esse é o nosso caminhar de hoje. Allan Kardec, num discurso que ele fez ao movimento espírita em Lyon, na França, ele disse a seguinte frase que foi muito marcante para os espíritas da época e para hoje continua sendo, e é uma lei que a gente deve tomar como comportamento de espírita cristão. Kardec disse mais ou menos nessas palavras: se vós, espíritas, que deveis marchar juntos para alcançar o mesmo objetivo, hoje se encontram divididos, eu lamento muito. Porém, eu, sem hesitar, vou e sem querer saber qual a motivação ou qual daquele que errou por primeiro, ficarei ao lado daquele que tiver mais caridade para resolver a situação. Esse é o caminho da compreensão, da união e da busca de amar o próximo. Olá! Hoje no quadro O Espiritismo Responde, falaremos sobre um questionamento que nos chegou. Diz assim: ouvi um espírita dizer que todos os santos católicos eram médiuns. Isso é verdade? Tem alguma coisa a ver com os chamados milagres? Por que a Igreja não fala nada a respeito? Primeiramente, entendamos o que é médium. O que é um médium? Kardec nos esclarece, em instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que médium é a pessoa acessível à influência dos espíritos e mais ou menos dotada da faculdade de receber e transmitir suas comunicações.
Para os espíritos, o médium é um instrumento, é um agente ou instrumento mais ou menos cômodo, conforme a natureza ou o grau da faculdade mediatriz. Essa faculdade é devida a uma disposição orgânica especial, suscetível de desenvolvimento. Distinguem-se de diversas variedades de médiuns, conforme sua aptidão particular para este ou aquele modo de transmissão ou tal ou qual gênero de comunicação. Milagre, o que é um milagre para nós? O que se popularizou? Tudo aquilo que é extraordinário, que nós não conseguimos explicar, né? E no entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. Podemos nos perguntar, Deus opera milagres? Deus não iria contra as suas próprias leis. Por exemplo, um homem está morto para nós, diante dos nossos olhos. Por como não temos explicação, e aquele homem de repente se levanta, nós dizemos que aconteceu um milagre. Na realidade, aquele homem pareceu-nos morto. Ali havia algumas situações, por um instante, aquela pessoa deixou de respirar e por diversas circunstâncias. Como nós não pesquisamos, não temos esse hábito, não procuramos saber os fatos, dizemos, aconteceu um milagre e fulano voltou à vida. Deus não derrogaria as suas leis, porque todas as oportunidades são dadas para todos os indivíduos. Então, nós temos também uma fala de Kardec que diz para nós que os apóstolos tinham mediunidade. Igualmente receberam de Deus um dom, esse dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns. Deus quer que a luz chegue a todos, tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Disse-nos o Papa João Paulo II, em 2 de novembro de 1983, o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois na realidade a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. E isto foi amplamente divulgado à época nos jornais italianos, não é? E Emmanuel nos diz o seguinte: da luz da manjedoura às visões do Apocalipse, todo o Novo Testamento é um livro de mediunidade emoldurado à grandeza do Cristo. E foi o exemplo do Mestre Divino que os vultos católicos seguiram em busca de sua reforma íntima, pois o Evangelho é um livro de mediunidade pela excelência. Então, independente de ser católico, espírita ou qualquer outra profissão de fé, de religião, a mediunidade é natural e está entre todos nós. Logo, como vimos aqui pelo próprio relato do Papa João Paulo II, muito se tem conversado sobre o assunto, inclusive a Igreja Católica. Boa semana a todos!